tarde a todos, né? Estamos aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e a gente está tendo o prazer de receber o Rui Costa Pimenta, que é o presidente nacional do Partido da Causa Operária, o PCO. Ele foi convidado por nós aqui para fazer uma palestra sobre fascismo, o que é e como combatê-lo. Tá bom? Então, eu vou deixar, tenho o prazer aqui de convidar o Rui, deixar o Rui conversar com vocês sobre esse tema, e logo depois a gente abre para debate, né, para a gente poder conversar. Tá bom? Obrigado. Vai lá, João. Bom, boa tarde a todos aqui presentes e aos telespectadores da Causa Operária TV. A gente vai dando hoje continuidade ao ciclo de mini cursos sobre fascismo, o que é e como combater. Como o professor disse, a gente está aqui na Faculdade de Letras da USP, na sala 271, para ministrar o curso. O companheiro Rui Costa Pimenta vai fazer a apresentação, depois a gente vai abrir o debate, tanto aqui na plateia, como aí na internet. Inscreva-se, curta e compartilhe a Causa Operária TV, que é uma TV que já está há quase 11 anos no ar, são mais de 13 milhões de visualizações, mais de 5.300 vídeos no arquivo, são mais de 26 programas, 7 horas e meia de programação diária e mais de 45 horas semanais. Seja membro e contribua com a Causa Operária TV. Para ser membro, basta clicar aí na caixinha Seja Membro, preenche os dados e aí você contribui com apenas R$ 7,99 por mês e você ajuda a gente manter a Causa Operária TV e ampliar a nossa grade rumo a uma TV 24 horas no ar. Bom, a gente vai dar a oportunidade agora ao curso e a gente volta depois com as perguntas. Bom, boa tarde a todos. O tema do fascismo é um tema que atrai muito interesse de muita gente, né? A gente deveria acrescentar também que duas coisas. Primeiro, que ele está muito presente na atual situação política, não apenas brasileira, como mundial, né? Vocês viram aí que a extrema-direita foi a grande vencedora das eleições parlamentares na Europa, né? Não no sentido de que obteve uma maioria, mas no sentido político geral, né? Nós vemos que a Itália, um dos países mais importantes do mundo, está governado por um partido de extrema-direita, que é abertamente fascista, que é a Liga, né? A antiga Liga do Norte, e, portanto, é um problema de extrema atualidade, de extremo interesse para todo mundo que participa ou que acompanha a política ou que se preocupa com a política, né? Uma segunda questão que eu acho que é relevante também chamar a atenção, porque tem a ver com a própria maneira como nós vamos debater o tema, é que esse tema do fascismo é um dos temas mais discutidos dos últimos, sei lá, 90 anos aproximadamente. Né? Foram escritas aí muitas e muitas obras sobre o problema do fascismo, procurando entender o fascismo, qual é a natureza do fenômeno, né? Em que consiste o fascismo, se seria um fenômeno extraordinário, se ele é um fenômeno que aconteceu apenas uma vez na história, etc. e tal. Há muitos estudos acadêmicos sobre o tema, né? Há muita discussão filosófica sobre o tema, é um tema que abrange várias áreas do conhecimento. Nesse sentido, eu queria começar aqui fazendo duas observações de método, que eu acho que são importantes para entender o problema. A primeira delas é a seguinte: nós temos que fazer uma distinção entre a pesquisa científica de um determinado problema e a sua aplicação prática. Nesse caso, no caso que nós estamos vendo aqui, nós temos que fazer uma distinção entre a ciência sociológica, política, histórica, e a política propriamente dita, que é, né, como se diria antigamente, uma arte, não uma ciência. Nós temos que começar com essa distinção metodológica, porque eu acho que a falta dessa distinção induz ao erro na análise do problema do fascismo. Né? A ciência, ela se preocupa fundamentalmente com a relação entre causa e efeito, né? E as artes práticas, né,
o que a gente poderia chamar de técnica também, de atividades técnicas, ela se preocupa mais com a eficiência dos meios empregados, quer dizer, a relação entre os meios e os fins, né? Quando nós vamos discutir o fascismo, essa distinção é muito importante, porque os estudos acadêmicos sobre o fascismo, eles tendem a uma mitificação do problema do fascismo, né? O fascismo foi um fenômeno muito marcante na década de 1930, né? Todo mundo, até mesmo através dos meios mais populares de comunicação, conhece de alguma maneira, né? Seja de uma maneira que representa efetivamente aquilo que aconteceu, seja de uma maneira totalmente distorcida, o problema do nazismo na Alemanha, pelo menos, se não conhece as outras manifestações do fascismo. Já ouviu falar dos campos de concentração, da política de barbárie do nazismo numa série dos países que foram ocupados pela Alemanha, né, na década de 1940, e, portanto, tem aquela imagem de apocalipse, né, político que seria o fascismo, né? Então, muita gente pensa assim, que é um fenômeno que precisaria ser investigado numa profundidade, tem pessoas que colocam o problema da seguinte maneira: como é que o ser humano seria capaz de tanta maldade, etc. e tal, que, logicamente, é uma coisa meio superficial, uma vez que a história da humanidade está cheia de episódios de extrema barbárie, né? Nesse sentido, o fascismo seria não alguma coisa extraordinária, mas uma explosão, uma emergência, violenta, né, da barbárie numa sociedade que se acredita civilizada, que é a sociedade moderna, né? Hoje em dia já também esse problema da sociedade civilizada está sendo colocado de maneira muito diferente, porque a barbárie impera numa série de lugares, né? Mas na época em que o fascismo apareceu, principalmente, né, depois da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes e tal, a imagem predominante é que o mundo caminhava para a mais civilizada de todas as possíveis civilizadas sociedades que poderiam existir, né? Já hoje, vocês, por exemplo, que estão aqui, já não têm essa ideia. Essa ideia parece mais estranha depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, depois de várias guerras extremamente sangrentas, bárbaras, né? As guerras que nós vemos hoje em dia, isso aí já não se apresenta dessa maneira. Então, o nosso objetivo aqui não é discutir o fascismo, né? Nada impede que, se as pessoas quiserem debater o problema desse ângulo, isso aí apareça nas perguntas, mas eu gostaria de expor o problema de um ponto de vista político, ou seja, do ponto de vista da ação política prática da sociedade, não tanto de um problema, de um ângulo filosófico que me parece um tanto quanto confuso e até certo ponto mesmo ocioso, né? Muita gente gastou papel e tinta para demonstrar que a sociedade totalitária era uma coisa muito extravagante, muito fora do comum, muito anormal, muito anômala. Bom, o nosso ponto de vista, partindo dessa primeira distinção metodológica, é o contrário, né? Nós vamos procurar demonstrar aqui que o fascismo, né, ou as tendências fascistizantes dentro da sociedade moderna, elas são uma coisa relativamente corriqueira, né? E que ela tem muita manifestação, embora não tenha tido as mesmas manifestações idênticas à da época, né, anterior à Segunda Guerra Mundial. A segunda questão metodológica que eu gostaria que vocês levassem muito em consideração é a seguinte, para poder entender o problema do fascismo em termos atuais. Nós temos que entender que a sociedade como um todo, assim como as pessoas, aprendem da experiência, né? Existe muita conversa, né, que é uma conversa, na minha opinião, anticientífica, de que ninguém aprende nada. O professor não aprende da história, etc. e tal. Isso não é fato. A sociedade é composta de classes sociais, e as classes sociais atuam politicamente, né?
há uma luta permanente entre as classes sociais dentro da sociedade, e dessa luta, que é uma luta que não para nunca, as classes sociais, num grau maior ou menor, de forma diversa, elas aprendem sim, né, com a experiência dessa luta. Então é preciso levar em consideração, né, queria chamar muita atenção sobre isso, que o fascismo da década de 1930, que é o que normalmente as pessoas chamam de fascismo, né, ele foi um grande ensinamento para a burguesia. Ele não passou em branco. Não é que houve o regime nazista, né, aí havia a burguesia, isso é um mito que aparece sistematicamente, né, a burguesia toda democrática se opôs àquela coisa que ninguém sabe de onde saiu, né, aquele fenômeno meio sobrenatural do nazismo, e no final ganhou a democracia contra o totalitarismo nazista, o que isso é um mito histórico, é um mito até relativamente infantil, né, mas as coisas são apresentadas assim. Na realidade, a burguesia aprendeu muito com o fascismo e o nazismo, né? E isso daí permitiu, né, que muitas das características do fascismo, que a burguesia mundial de conjunto assimilou, fossem reproduzidas em diversas etapas da história subsequente, né? Quando nós vemos, por exemplo, as ditaduras latino-americanas, que começam a ser estabelecidas logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, logo depois da suposta vitória da democracia contra o fascismo, né, elas já assimilaram uma boa parte da experiência do fascismo, o que permite que essa experiência ela seja reproduzida de forma diferente, de outras formas, né, seja até controlada, num certo sentido, pela burguesia, né. Queria que todo mundo levasse em consideração isso, porque senão nós temos uma concepção da história como uma história puramente estática. Aconteceu isso, né? E não há um desenvolvimento, não há um aprendizado, não há uma transformação das formas políticas, nada disso. Eu já ouvi gente falar isso, né? Até pessoas que estudam o problema do fascismo, por isso a distinção entre a pesquisa científica, digamos assim, ou acadêmica, que não é exatamente a mesma coisa, né? Que muita pesquisa acadêmica é anticientífica, e a atividade prática. Já vi pessoas falarem que o que aconteceu na década de 1930 não vai se reproduzir nunca, né? O que é patentemente uma coisa sem sentido. Então, levando em consideração essas duas questões, né, acho que a gente deveria, em primeiro lugar, partir de uma definição que seja uma definição essencial, né? Uma definição que procure estabelecer a característica ou características centrais do fascismo, separando isso daquelas formas que a gente conhece, aqueles rituais, né? Que foram estabelecidos pelo Mussolini na Itália, né, onde as pessoas desfilam de uniforme, a saudação romana, toda aquela parafernália teatral, né, propositalmente teatral, que o fascismo, em todos os países onde ele existiu naquela época, procurou estabelecer, né. Então nós temos que distinguir esse caráter mais superficial do problema da essência, né. Aí nós temos que perguntar o seguinte: qual que é a essência do fascismo, se nós tivermos que dar uma definição enxuta do problema, né? A essência do fascismo, né, aqui tomando a definição dos marxistas que tiveram a oportunidade de conviver com o fenômeno, discutir, estabelecer uma posição, é a de que o fascismo, né, é um regime onde é um tipo de ditadura, né, cuja novidade naquela época, né, hoje já não é uma novidade, consistia em que a ditadura suprimia não apenas a democracia burguesa, né, ou seja, o parlamento, a Constituição, o direito de palavra, o direito de manifestação, que é a ditadura, que a gente poderia dizer, a moda antiga, né, que existiu bastante até o advento do fascismo, enquanto que o fascismo, ele suprime a democracia operária.
né? Queria explicar esse conceito, que eu acho que é um conceito fundamental, com alguns exemplos históricos, né? Como vocês sabem, o primeiro caso desenvolvido de fascismo não é o primeiro caso na história, né? Exatamente, teve várias... Os fenômenos históricos, eles sempre vão se desenvolvendo como todos os fenômenos do mundo material. Há um primeiro broto, às vezes não vinga, e vão aparecendo até que aquele fenômeno, por força da necessidade social, da necessidade histórica, né, ele se desenvolve completamente. O primeiro caso desses é justamente o caso da Itália, que, curiosamente, né, justamente por causa dessa mitificação geral do fascismo, é o menos estudado em geral, né? Logicamente que os italianos estudaram muito isso daí, porque é uma etapa muito dolorosa da história italiana. Mas para nós aqui, por exemplo, quando as pessoas falam em fascismo, a primeira coisa que se pensa é justamente na Alemanha, né? Mas nós temos que pegar primeiro o exemplo italiano, que é o exemplo onde se formou o fascismo da década de 1930 de uma maneira acabada, com todas as suas características. Mussolini, por exemplo, não sei se talvez muitos aqui saibam, né? Mas o Mussolini ele era considerado assim como o grande modelo do fascismo. Naquela época ninguém pensaria que o grande modelo do fascismo era o Hitler, que é uma coisa que muita gente pensa hoje. Quem teria estabelecido, né, o padrão do fascismo seria o Mussolini. Qual que é, assim, em traços muito rápidos, a história do fascismo italiano? A Itália sai da Primeira Guerra Mundial, numa situação tanto quanto contraditória, até paradoxal. A Itália faz parte do bloco vencedor da guerra, é um país que venceu a guerra, efetivamente, porque se a gente vê ali, a Itália ganha uma supremacia a partir de então, naquela região da Europa, né, que compreende aquela parte do Mediterrâneo, os Balcãs, etc. e tal, sobre a Áustria, que era até então a potência dominante. No entanto, né, por uma série de peculiaridades, inclusive o fato de que o imperialismo italiano era o imperialismo mais fraco do bloco, os italianos não conseguem ver atendidas as suas reivindicações territoriais. Existe um conjunto de territórios ali, que são conhecidos historicamente como a Itália irredenta, né, que os italianos reivindicaram, por motivos muito óbvios, se opunha à divisão territorial da Europa, né? Os italianos ficam aí no Tratado de Versalhes depois da guerra. Bom, isso daí, combinado com uma crise econômica muito grande, que afeta a Itália depois da guerra, vai criar um forte movimento nacionalista na Itália, que vai ser a principal bandeira política da extrema-direita italiana. É daí que vai surgir o fascismo, dos diversos movimentos nacionalistas. Esses movimentos nacionalistas, eles vão realizar aí muitas peripécias, algumas até dignas aí de um filme, né? Como, por exemplo, a ocupação do filme por um exército particular, feito por um importante escritor italiano da época, D'Annunzio, e o sentimento nacionalista é muito forte, tão forte que vai, inclusive, arrastar uma parte da esquerda italiana. Enquanto que a parte majoritária da esquerda, principalmente a social-democracia, vai procurar se manter alinhada com as posições do imperialismo vencedor na guerra, né? Uma parte do próprio movimento operário, das lideranças sindicais, principalmente anarco-sindicalistas, não dá para a gente entrar no mérito aqui, mas vamos dizer simplesmente que o anarco-sindicalismo italiano era muito forte, né? Por uma série de motivos. Vão se passar gradativamente para o nacionalismo. É
ambiente nacionalista que o fascismo vai tirar, né, o seu apelo, digamos assim, de massas. Quer dizer, o nacionalismo, logicamente, que é um conto de fadas, né? Você chega lá e fala assim, você é pobre? O problema é que o país perdeu a sua vitória na guerra. Você é explorado, não é que o patrão explora você. É o problema de que a Itália não tem o seu lugar ao sol entre as nações mais desenvolvidas do mundo, né? É um ouro de tolo. É como, por exemplo, acontece frequentemente com a luta contra a corrupção, que vocês podem ver que arrasta um setor bastante perturbado emocionalmente da classe média, né? É uma solução fictícia. O combate à corrupção em regime capitalista não vai dar em nada, mas vocês podem ver, se vocês observarem a política da extrema-direita brasileira, até setores da direita conservadora, vão falar que, se você resolver a contradição, os brasileiros entrarão no paraíso. São essas típicas soluções fictícias que a burguesia apresenta. A extrema-direita italiana vai procurar se apoiar em torno desse problema do nacionalismo, que é uma crítica, né, aos partidos tradicionais da burguesia italiana. Num dado momento, né, entra em cena um outro problema, a situação crítica da economia italiana, a situação crítica do regime político italiano, começa a dar lugar a uma atividade muito poderosa da classe operária italiana, né? E, em 1920, os trabalhadores, né, que entram num ascenso revolucionário logo depois do final da guerra, em 1918, vão ocupar milhares de fábricas na região industrial do norte da Itália, né? A partir do momento em que essa greve se desfaz, pela traição, pela total passividade da social-democracia, a burguesia decide esmagar as organizações operárias, que são, na sua maioria, organizações socialistas. Quando vocês ouvem, né, todo mundo ouviu aqui, que quando o Bolsonaro ganhou as eleições, ele falou, o meu objetivo no Brasil é acabar com o socialismo. Esse é um eco, né, do que aconteceu na Itália justamente na década de 1920. O fascismo foi contratado, né, e foi impulsionado e cresceu, né, financiado pela burguesia, para acabar com o socialismo na Itália. Muita gente entendeu assim, que o Bolsonaro estaria dizendo que o Brasil é um país socialista, o que é bobagem, né? Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é exatamente o que aconteceu na Itália. Acabar com o socialismo significa acabar com a esquerda do país, com as organizações dos trabalhadores, com a possibilidade mesma da luta social. Vocês veem por aí que é um programa nitidamente, puramente fascista, esse programa do Bolsonaro. Não que o governo dele seja o governo fascista em si, mas o programa é o mesmo programa. Então, Mussolini, ele vai reunir de trás de si todos aqueles setores nacionalistas e mais alguns setores da burguesia que tem outro tipo de ideologia, com um intuito, que é um intuito que parte dos empresários, em primeiro lugar, né, onde a primeira grande campanha do fascismo é numa região rural, no Vale do Pó, contra os sindicatos rurais, né, o que é natural, porque se você tem que esmagar o povo, você tem que proceder de duas maneiras. Primeiro, por etapas, porque seria louco quem enfrentasse todas as organizações populares de uma vez só, né? Você tem que enfrentar isso por partes. E, em segundo lugar, você tem que enfrentar pelo lado mais fraco, para depois chegar no lado mais forte. Então, é por isso que eles começam a enfrentar o problema esmagando as organizações rurais da classe trabalhadora do campo e que eram todas ligadas ao Partido Socialista. Então, o fascismo naquele momento, né, pareceria provavelmente para muita gente apenas que os patrões haviam contratado aí um bando de gangsters, né,
para atacar o movimento operário, mas não se tratava disso, tratava-se sim de um enfrentamento em larga escala contra o movimento operário, né? O fato deles atacarem aqui e não atacarem ali leva, logicamente, o Partido Socialista e a esquerda a uma posição de paralisia. Um pouco mais ou menos nós vemos uma situação parecida no Brasil. Estão atacando ali, não é tudo isso que a gente poderia pensar, a ameaça não é tão grande assim e tal. Mas os fascistas vão atacar todos os setores do movimento operário. Eles adotam um método que vai ficar também famoso, que vai ser imitado por várias organizações fascistas, que é a constituição de milícias, né? Essas milícias são apoiadas pela burguesia local, são financiadas pela burguesia local, participam das milícias, além de elementos fascistas e elementos abertamente patronais, capatazes, etc. e tal, inclusive gente que estava presa e que a polícia solta com a condição de que eles ingressem nas milícias fascistas. Então eles montam esses grupos, né? Eles faziam assim, eles alugavam um caminhão, entravam numa cidadezinha pequena, rural, né? Na Itália até hoje você vai lá nessa região, você vai encontrar cidades de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes. E em todas essas cidades havia a organização sindical e eleitoral do Partido Socialista. Então eles iam lá no que se chamava na época a Casa do Povo, que era uma espécie de centro cultural popular que os socialistas impulsionavam, tiravam as pessoas de lá de dentro, dependendo do nível de resistência, eles matavam algumas pessoas ali na porta mesmo, ou então eles espancavam o pessoal, né, com os cacetetes, que eles sempre levavam, machucavam bastante as pessoas, não era uma surra assim, superficial, eles davam uma bela surra que era para a pessoa ficar muito intimidada. E, em geral, tiravam os móveis de dentro dessas casas do povo, ou sindicatos, ou outras organizações, e tocavam fogo no prédio. Muitos desses prédios tinham sido adquiridos pelos próprios trabalhadores, né? Então eles provocam assim um prejuízo, e eles avisam, né? Se vocês fizerem tal coisa, nós vamos voltar aqui com a mesma intensidade. Faziam isso com as prefeituras socialistas na região. Você tinha um prefeito socialista, eles iam na casa do prefeito, isso era uma coisa relativamente comum, tocavam a campainha, sei lá, batiam na porta, o cidadão abria a porta, e os fascistas fuzilavam ele na porta da casa dele. Isso era muito comum. Eles fizeram milhares de expedições como essas aí, sem que a esquerda reagisse, né? Então fica patente qual que era o sentido da coisa. O sentido da coisa, o que era? Aniquilar a organização dos trabalhadores, para permitir um controle absoluto dos patrões sobre a economia, né? Você, aniquilando as organizações operárias, os trabalhadores rurais, etc., o que você faz? Você suprime, né, a defesa dos trabalhadores dentro do mercado de trabalho. A partir daí, se os trabalhadores não têm organização, os trabalhadores vão ter que aceitar qualquer salário, qualquer condição de trabalho, demissões, etc., etc., etc. Então, eles fizeram isso numa grande escala, no primeiro lugar nessa região, né? E fizeram mais, o que denota um pouco o sentido geral da ação dos fascistas italianos. Em muitos lugares, eles esmagavam o sindicato local e criavam um sindicato fascista, que não era um sindicato de verdade, né? Era uma organização de tipo patronal, controlada diretamente pelos patrões, onde os trabalhadores eram obrigados a se sindicalizar, e depois essa organização fixava ali o salário do pessoal, quem ia trabalhar, onde ia trabalhar, como é que ia trabalhar. Quer dizer, isso daí revela a essência do fascismo. Até que os trabalhadores começassem a reagir a essa ofensiva, que era uma coisa até certo ponto inédita, né, de muitos anos, demorou, né, e muitas organizações foram esmagadas. Quando os trabalhadores começaram a se organizar para combater essa ofensiva, eles até enfrentaram a ofensiva com certo êxito, mas já chegou tarde a coisa, né? Já havia passado a ocupação de fábricas, os socialistas haviam ganho as eleições, não souberam aproveitar isso daí para organizar uma resistência popular, confiavam em que apenas o trabalho parlamentar e eleitoral ia resolver tudo isso daí. Bom, muita gente fala que
o X do problema do fascismo, a essência do problema não seria essa, seria o regime político fascista, totalitário, né? Isso daqui também nós temos que acrescentar aqui como um dado para conhecimento da situação, que o Mussolini chega ao poder depois de uma grande devastação das organizações operárias, grande mesmo, e ele chega ao poder em 1924, de 1924 até mais ou menos 26, é uma ditadura, digamos assim, naquela base. Não é uma ditadura como nós, por exemplo, conhecemos no Brasil. Mantém-se o regime parlamentar, existe uma certa independência de certos setores do Estado, do governo fascista e tudo mais, né? A tal ponto que em 1926, quando Mussolini, um grupo mussolinista de camisas negras assassina um deputado socialista, o deputado Matteotti, tem um filme famoso sobre isso, abre-se uma enorme crise e o regime fascista quase cai. Depois disso, né, a burguesia percebe que você não consegue manter aquela situação conquistada se você não aprofundar a ditadura. E é daí que vem, né, vai surgir aquele regime de ditadura total, que para nós não é um regime estranho, porque o regime político no Brasil, da ditadura militar de 64, é um regime de ditadura total, né? Embora não tenha toda essa parafernália fascista. Quer dizer, o fascismo revela o seguinte, que, sob determinadas condições, não é possível permitir que a classe operária mantenha um mínimo de organização, porque ela é uma classe social que ameaça permanentemente a derrubada do regime político vigente. É por isso que em todos os países onde o fascismo dominou, né, e aí, se a gente, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas se a gente fosse analisar cada um dos países, nós vamos ver que esses regimes guardam entre si muitas diferenças, mas todos eles têm em comum o quê? A supressão das organizações operárias, que é o grande problema da época. O que tornou o fascismo na década de 1930 tão particular assim? O que aconteceu é o seguinte, o caso Mussolini é um caso, digamos assim, precoce, né? Os regimes fascistas, na sua maioria, eles vão surgir depois da crise de 1929. Logicamente que a burguesia, dependendo do país, porque a Alemanha é um país com muito mais recursos, né, e, portanto, muito mais capacidade de administração dos conflitos sociais do que a Itália, né? Aí vai depender muito da força relativa daquele país no mercado mundial. Mas o problema é o seguinte, chega um momento em que o capitalismo se vê numa espécie de beco sem saída econômico, né? E para a maioria dos países importantes, o beco sem saída é 1929. Quer dizer, a crise é tão profunda, a perspectiva de solução dessa crise é tão inexistente, que você precisa lançar mão de um regime político que controle a classe operária pela força. Porque pelos meios parlamentares normais você não vai conseguir fazer isso. Essa é uma diferença com a situação do mundo agora, porque o capitalismo caminha cada vez mais para um beco sem saída, do ponto de vista imediato, né, não do ponto de vista histórico, porque do ponto de vista histórico ele já está num beco sem saída, mas do ponto de vista imediato. Então você já começa a perceber, né, o surgimento de várias organizações de extrema-direita. Essas organizações de extrema-direita, como a gente vê no Brasil, elas não surgem do nada, elas não se apoiam sobre si mesmas. Elas são apoiadas pela burguesia, se não pelo conjunto da burguesia, pelo menos por uma parte significativa da burguesia. No caso brasileiro, Bolsonaro, todo mundo viu, né? A burguesia que deu o golpe de 2016, né? A Fiesp, os banqueiros, etc. e tal, apoiou o Bolsonaro na eleição. Chegou um momento em que eles viram que a única alternativa seria o Bolsonaro. Não fossem as contradições do regime político e uma série de características
da atual situação política, e a situação já teria avançado muito no sentido de uma ditadura mais integral, porque no Brasil existe uma ditadura que não é declarada, mas que é uma ditadura. Então, o regime fascista, ele se caracteriza por isso. Em primeiro lugar, ele começa por esmagar a organização operária, né? A organização operária e popular, de um modo geral. Para fazer isso, tem que esmagar a representação política e sindical da classe operária, né? Tem que esmagar a esquerda. Vocês veem que no discurso da extrema-direita brasileira, o problema da esquerda é um problema fundamental, é um típico discurso de extrema-direita. Naquela época eles falavam assim, o comunismo, mais propriamente na época estava em voga a palavra bolchevismo, né? O Partido Socialista Italiano, inclusive, foi filiado à Terceira Internacional, então eles eram, assim, apresentados pela extrema-direita como perigosos revolucionários bolcheviques, apesar de que era um partido reformista, assim, extremamente moderado. Depois, né, à medida que o regime consegue se consolidar, ele vai procurar eliminar a possibilidade de que essas organizações operárias renasçam. Porque uma coisa é você destruir um sindicato, mas se as condições gerais não permitem manter aquela situação, reaparece a organização operária. Por isso também que o regime fascista na Itália, na Alemanha e em outros lugares, ele adquire esse caráter que as pessoas chamaram de totalitário, quer dizer, ele controla tudo, ele procura controlar o judiciário, né? Vocês podem ver que no Brasil é uma tendência clara, procura controlar a educação. Também no Brasil, vocês podem ver a obsessão da extrema-direita com a educação. Procura controlar, reprimir todo tipo de manifestação política. Né? É um regime policial duro, isso aí também era assim na ditadura militar brasileira e tudo mais. Então, quer dizer, da supressão do movimento operário surge a necessidade, depois de um período, de consolidar um regime que não permita que os trabalhadores, que o povo em geral, se reorganize para combater o regime. Né? Na Itália, o regime mussolinista vai durar aproximadamente 20 anos, é conhecido como vintênio fascista. Né? E ele vai acabar por quê? Porque os trabalhadores italianos, num dado momento, mesmo sem as organizações sindicais, mesmo sem nenhum partido legal, mesmo sem nenhuma atividade legal, vai lançar uma greve geral, que vai surpreender todo mundo. Né? O próprio Hitler, quando vê a greve geral dos trabalhadores italianos, fica pasmo e declara para pessoas do círculo dele que ele nunca imaginou que pudesse haver uma greve geral sob um regime fascista. Né? Mas o regime fascista vai ser derrubado pela erupção, digamos assim, da revolta operária e depois por uma guerra civil sangrenta, né, que vai levar à vitória dos partisãos italianos contra todo o regime fascista e tudo mais. Né? Na mitologia, a Itália foi libertada pelos norte-americanos, que chegaram lá todos simpáticos, né? Aquele negócio de filme. Na verdade, né, foi uma guerra civil de 3 anos, extremamente sangrenta, inclusive. A derrota do fascismo foi isso. Não é que o fascismo caiu porque o mundo, a opinião internacional, alguma coisa assim. Então, aí nós temos a definição, que eu considero que é a definição essencial, do regime fascista, que, na minha opinião, não deve ser confundida com a teatralidade fascista. Teatralidade é um instrumento político, né? Inclusive, vou dizer de passagem, como uma curiosidade, que toda essa teatralidade nem foi inventada pelo próprio Mussolini. O Mussolini será talvez o maior plagiador da história do mundo. Tudo aquilo que a gente conhece como fascismo, conhece em geral mais de perto pelo teatro fascista alemão, né? Que desenvolveu essas técnicas. Isso aí não foi criado nem pelo Mussolini, nem pelo Adolf Hitler. Isso aí foi criado por esse escritor que invadiu o filme, D'Annunzio. Né? O pessoal simplesmente copiou porque parecia uma coisa interessante. É uma política que tem sido muito mitificada, né, toda essa teatralidade, para dizer o seguinte, que isso daí é
é uma maneira de hipnotizar as massas, como se fosse assim uma espécie de bruxaria política. Não é nada disso. Você tem aí um partido que não tem programa nenhum definido, a não ser esmagar, né, os trabalhadores do seu próprio país, estabelecer uma ditadura. Um partido cuja ideologia é toda, como é que se diz? Exótica, extravagante e muito fora da realidade. Se apoia sobre o mito da raça superior, essa coisa toda. No caso da Alemanha, né? Se apoia sobre o mito de que existem pessoas que estão destinadas a mandar, tudo coisa puramente mitológica, inventada, fictícia. Com esse tipo de programa, como é que você vai mobilizar as pessoas? Porque normalmente, o normal é que as pessoas se mobilizem sobre a base daquilo que elas acreditam, né? Os partidos burgueses tradicionais jogam muito dinheiro para mobilizar as pessoas, principalmente do ponto de vista eleitoral, mas, num certo sentido, o pessoal acredita numa democracia conservadora, em determinadas ideias conservadoras. Mas se você quiser mobilizar um grupo de pessoas que seja realmente militante, você vai precisar ter uma ideologia que seja mais, como é que se diz? Que permita uma maior exaltação ideológica. Na esquerda a gente vê isso daí, a ideia da revolução radicaliza, né, vários setores, inclusive da classe média. Mas é uma ideia que é um programa, que não é uma fantasia, né? É uma ideia que está associada com a luta social dos trabalhadores, com a luta econômica, com a luta por direitos, etc. e tal. O fascismo não tem nada disso. Então o teatro, né, o braço levantado, o uniforme, o discurso exaltado, a gesticulação na hora de fazer o discurso, substituem o programa. Quer dizer, você tem um setor das massas sem organização, o setor mais despolitizado, e você usa essa teatralidade como se fosse um grande programa de televisão para manter aquelas massas entretidas, digamos assim, né? Então cria o mito, né? Mussolini, o Duce, aquela coisa toda. Mussolini passava num lugar, já criava aquele clima, porque ele era uma pessoa muito extraordinária. Mas isso daí tudo é um método político. Não diz respeito à essência do fascismo. Diz respeito simplesmente à necessidade de criar um determinado movimento de massas, principalmente das classes médias, para se opor à classe operária, porque pelos meios normais você não conseguiria fazer isso daí, né? Bom, aqui eu queria justificar o que eu falei no começo, né, de que a gente precisa levar em consideração os problemas políticos práticos e a evolução do tempo. Quando nós vemos, por exemplo, uma ditadura como a ditadura militar brasileira, como a ditadura do Videla, como a ditadura do Pinochet, nós vamos ver que essas ditaduras são o mesmo regime terrorista de Estado que havia na época do fascismo. Né? A ditadura militar brasileira, muita gente hoje em dia, né? Por isso é bom o tempo passar, porque as pessoas que não viram começam a acreditar em coisas absurdas. Né? A ditadura militar brasileira, eu tinha 28 anos quando acabou a ditadura militar no Brasil, quer dizer, vivi uma boa parte da minha vida na ditadura. Era um regime de cemitério. Não tinha campo de concentração nazista. Quer dizer, tinha campo de concentração onde as pessoas eram brutalmente torturadas. Muita gente foi assassinada, né? As polícias secretas do regime, as organizações militares, elas eram muito sinistras, igual o fascismo, né? Não deixavam nada a desejar para uma Gestapo, né? Mas a escala de como a coisa foi feita foi menor, sem dúvida nenhuma. Mas o regime era um regime de terror. Muita gente não sabe disso. Você, por exemplo, quando estava em casa, coisa que não aconteceria numa ditadura normal, a família estava jantando, vamos supor em 1972, 71. Ninguém discutia política. O pessoal tinha medo de falar. Vocês podem imaginar isso daí? Você está na sua casa, com os seus familiares, e o pessoal tem medo de falar sobre política? Criticar a ditadura, então? De jeito nenhum.
falar em qualquer coisa, tipo reivindicação salarial, qualquer coisa, nem pensar. Eu, em 74, que era jovem, assim, mais rebelde do que a média, né? Eu falei com um professor meu da escola pública o seguinte, ele falou alguma coisa, não, o salário está baixo e tal, nem o pessoal nem falava isso normalmente. Daí não sei por que me veio na cabeça e falei para ele o seguinte, por que vocês não fazem greve? Que era um professor bem liberal, esse professor. Aí ele olhou assim meio do lado, como quem disse, ixi, já falou um negócio aqui perigoso. Se você simplesmente pronunciar essa palavra numa reunião de professores, a reunião se esvazia na hora. Você não podia nem pensar direito em alguma coisa de esquerda. Você não encontrava um livro que falasse nada de esquerda em lugar nenhum. Nem por acaso. Quer dizer, não é que era... Quando a gente fala ditadura militar era uma ditadura qualquer, não era o fascismo, não é bem assim. Era um regime de supressão total e completa de qualquer tipo de liberdade. Por exemplo, lá pelos idos de 76, 77, quando a ditadura começa a entrar em crise, começa a aparecer uma série de conversas, né? O clima começa a mudar e tudo mais. Então a gente ficou sabendo que no ABC, por exemplo, quando os patrões, vamos supor, os donos da Volkswagen, lá, os alemães, ficavam sabendo que tinha o mínimo manifestação de qualquer coisa entre os trabalhadores, a Polícia Federal, a UDOPS, entrava na fábrica de metralhadora com cães, intimidando todos os operários. Isso era a ditadura militar brasileira. Aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente vai fazer a seguinte pergunta. Isso daí é fascismo ou não? Porque, vocês não vão ver lá o Costa e Silva fazendo a saudação romana, não vão ver o pessoal de uniforme preto, né? A parafernália, em geral, ela não existia. Mas a parafernália é tão importante assim, porque você não podia abrir a boca. Não é abrir a boca. Para ter uma ideia mais clara, quem viveu nesse período sabe que é assim. A pessoa tinha medo de pensar nas coisas, com exceção, logicamente, de alguns círculos, né, muito restritos, onde o pessoal mais evoluído, ali entre pessoas de absoluta confiança, eles conversavam, mas eram círculos pequeniníssimos. Né? Isso também na Alemanha nazista tinha. Né? Sempre tem. Não há como você impedir isso daí. Mas a maioria das pessoas vivia sob um regime de terror total. A pessoa tinha medo. O medo qual que era? Que você estivesse numa escola, que nem aqui na USP, né? Aí você começa a conversar com os seus colegas, com os professores sobre comunismo. E a ditadura tinha muitos dedos duros. Muita gente que espionava nas universidades, nos locais de trabalho e tudo mais. Gente comprada. Aí alguém ia lá, informava isso daí, e uma pessoa podia ser presa por conversar. Né? Era assim a ditadura militar brasileira, também a chilena era assim, também a argentina era assim, todas elas eram assim. Quer dizer, é uma variante de ditadura fascista, isso que eu estou procurando explicar aqui. Sem, né, toda a parafernália. Também, né, nós temos que ver o seguinte, que a profundidade do regime político, em termos de repressão, vai depender muito do material, da resistência do material que ela enfrenta. Por exemplo, o fascismo, tanto italiano como alemão, eles enfrentaram classes operárias com uma extraordinária organização política e sindical. O Partido Socialista Italiano tinha locais e organização em cada cidadezinha da Itália. Era um partido gigantesco naquele momento. Então, se você queria adquirir o controle do regime político, você tinha que derrotar uma classe operária que era ideologicamente partidária do regime do Partido Socialista.
Não adianta você simplesmente suprimir ali o sindicato. Você tem que colocar uma outra ideologia no lugar para afogar a ideologia que já existe entre os operários. Na Alemanha, então, nem falar. O Partido Socialista Alemão foi o maior partido socialista do mundo. Foi o maior partido do mundo, na realidade. Né? Controlava uma boa parte dos sindicatos. Depois que surgiu o Partido Comunista Alemão, esse Partido Comunista Alemão só era menor do que o Partido Comunista da União Soviética. Então vocês imaginem como a burguesia alemã via o problema da classe operária. Já no Brasil, não era tanto assim. Havia organização operária, uma boa parte de sindicatos eram dirigidas pelo Partido Comunista, mas o Partido Comunista de 1964 já não tinha mais nada a ver com aqueles partidos comunistas da década de 1930. Né? Havia uma espécie de partido socialista aqui, um sucedâneo, que era o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Né? Mas a ideologia desses partidos não era assim tão profunda como era o caso da Alemanha e da Itália. Então, as necessidades de supressão, de sufocamento da classe operária eram, obviamente, diferentes. Mas o sentido geral do regime político era muito o mesmo sentido dos regimes fascistas. Né? Por isso que a gente deveria também, né, trabalhar com a ideia das variantes do fascismo, digamos assim, integral. Por exemplo, Trotsky falou que o regime do Estado Novo no Brasil era um regime semifascista. Por que semifascista? Porque no essencial ele era muito parecido com o fascismo, mas ele não era exatamente o mesmo tipo de regime que havia na Alemanha, que havia na Itália e tudo mais. Né? Havia uma atenuação da radicalização da burguesia nesse sentido, da classe média, das tropas fascistas, porque no Brasil havia tropas fascistas também na forma do integralismo. O integralismo apregoava que tinha 2 milhões de filiados no Brasil. Provavelmente mentira, porque os números do Brasil são sempre exagerados, né, em tudo, tanto da esquerda como da direita. Mas, enfim, vamos supor que fosse bem menos que isso, de qualquer maneira, era muito grande. Então, nós temos que trabalhar para não cair numa armadilha política, isso que eu queria chamar a atenção em primeiro lugar, nós temos que trabalhar com as variantes do regime fascista. Porque a burguesia já aprendeu o que ela tem que fazer para contornar, né, o problema das contradições sociais. A ditadura brasileira tinha que silenciar a classe operária por um longo período. E ela fez isso daí. Depois do golpe de 64, nós temos um momento em que a classe operária tenta levantar a cabeça, que é 1968, no marco das mobilizações estudantis. Essa mobilização é esmagada e nós vamos até 1974, né, com um regime totalmente fechado. 10 anos, você imagine, para o povo de um país, o que significa 10 anos de ditadura total, onde você não pode reivindicar salários, não pode reivindicar direitos, não pode reivindicar nenhuma reforma social e tudo mais. É uma monstruosidade. Né? O regime do Hitler durou o quê? 12 anos, de 33 a 45. O Mussolini foi mais longo, que durou 20 anos. Né? Mas vocês podem notar que é uma opinião abstrata, essa é a minha tese central, falar que Hitler era fascista, mas o governo da ditadura militar brasileira, esse não era fascista. Não, ele era, numa certa medida, numa certa proporção, ele era um regime fascista. Podemos chamar o quê? De semifascista, encontrar um jeito de quase fascista, sei lá, podemos encontrar uma formulação. Mas o erro principal seria fechar os olhos para o perigo que significa tudo isso, em nome de que essas coisas só acontecem muito raramente. Não é raro assim. Né? As ditaduras estabelecidas pelo imperialismo, principalmente pelos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, todas elas têm características acentuadamente fascistas.
Bom, eu acho que eu já falei demais, eu ia colocar o cronômetro, esqueci. Falar uma coisa sobre a luta contra o fascismo, né? O problema da luta contra o fascismo é o seguinte: o fascismo não é um regime institucional, né? E também ele não aparece pronto de uma vez só, mas também, né, seria mais do que razoável pensar que nada na vida aparece pronto, né? Por exemplo, se alguém encontrasse com Lenin em 1901, 16 anos antes da Revolução, a pessoa iria falar o quê? Que ele era já era o comunismo na Rússia? Não, a pessoa ia falar, tá aqui uma pessoa, né, tá lutando, etc e tal. Você só tinha a comprovar que ele era um revolucionário comunista, as ideias, uma luta muito parcial pelo comunismo, né, naquele momento. Então, nós temos que ficar atentos, né, e eu acho que no Brasil hoje a situação é uma situação concreta a todo tipo de manifestação de fascismo. Por exemplo, Bolsonaro. Nós tivemos essa discussão com várias pessoas. Tem muita gente que fala assim, não, você não pode dizer que o Bolsonaro é fascista. Não, a gente pode dizer, Bolsonaro é um fascista. Quanto que ele tenha conseguido levar as ideias dele até o fim no governo, isso é outra história. Mas ele em si é fascista. Toda a ideologia dele é a mesma de toda a extrema-direita da década de 1930 e posteriormente, né? Ele se considera uma espécie de herdeiro do golpe de 64, né? Do regime de 64, e o regime de 64 tinha uma quantidade enorme de ideias fascistas. Também, nós temos que lembrar que o pessoal de 64, uma parte deles já tinha participado do Estado Novo também. Existe uma continuidade no Brasil, né? A burguesia, nós temos que lembrar, não falei isso no começo, mas é importante lembrar aqui, que ao contrário do que se pensa comumente, a burguesia mundial era toda fascista. Né? Porque a mitologia é apresentada assim, de um lado o bem, países democráticos, Estados Unidos, Inglaterra, não dá para incluir a França, infelizmente, porque a França foi dominada pela Alemanha e a burguesia francesa, para qualquer coisa, pessoa bem informada, apoiava com os 10 dedos, os 2 braços e as 2 pernas o regime nazista na França. E não dá para incluir vários outros países também, porque não tiveram isso daí. Agora, se você é um pouco mais bem informado, você vai saber que, por exemplo, na Inglaterra, a família real inglesa, que é a mesma que está aí até hoje, né, era profundamente admiradora do nazismo. O rei que abdicou da coroa, supostamente porque ele teve um escândalo, casou com uma mulher que não era da nobreza, etc. e tal, ele era uma pessoa íntima dos nazistas. Não é só que ele era nazista por ideologia. Ele, inclusive, chegou a elaborar, tem documentos, tudo que mostram isso, uma política onde ele era sequestrado, né, pelos nazistas, na verdade ele ia voluntariamente, se autossequestraria, e os nazistas iriam pedir um tratado de paz com a Inglaterra para a Inglaterra não entrar em guerra e tudo mais. Aí devolveriam ele e ele governaria a Inglaterra, sendo ele um aliado do próprio Adolf Hitler. O movimento fascista na Inglaterra foi forte, ao contrário do que se imagina, né? Foi derrotado pelo movimento operário numa série de mobilizações muito duras, né? E, portanto, não é fato que o mundo estava dividido entre democratas e fascistas. Nos Estados Unidos também. Uma parte muito grande da burguesia norte-americana era também admiradora do nazismo. Simplesmente aconteceu que, por uma série de problemas econômicos, políticos, de política mundial, de política interna, esses países acabaram não indo para uma política de apoio ao nazismo, né? Aí teria que se analisar cuidadosamente o que aconteceu. Mas o mito de que eram democratas de um lado e fascistas do outro é falso, né? É como no Brasil, Bolsonaro é fascista, mas e toda a imprensa, todos os capitalistas que apoiaram ele? Porque todo mundo apoiou Bolsonaro, toda a burguesia. Esses são o quê? Esses são a burguesia,
que é capaz de apoiar qualquer coisa que sirva ao seu interesse. Se eles apoiaram o Bolsonaro, eles estão vendo um desenvolvimento nesse sentido. Bom, enfim. Então, o que acontece? O aparecimento do fascismo é um sinal de que o chamado regime democrático, seja ele o que for, né? No Brasil ele é muito fictício, esse regime democrático, ele está em fase de liquidação. É como se aparecesse aí um câncer extremamente virulento. Então o pessoal olha e fala, olha, mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai dominar todo o organismo. Né? Então, o aparecimento da extrema-direita mundial, que hoje está numa política digamos assim, de compromisso com o chamado regime democrático, é o sinal, é meio que assim o primeiro sinal de que esses regimes estão se esgotando totalmente. À medida que a crise capitalista se aprofundar, você vai ter aí, né, uma radicalização desses partidos, que já são em si partidos radicais, né, e esses partidos vão tomar conta do regime. Bom, isso daí nos oferece, né, vou colocar resumidamente, a resposta para o problema. Como combater o fascismo? É preciso impedir que ele se desenvolva como um movimento de massas. Né? O fascismo tem que ser combatido pela força, não adianta fazer propaganda. Por exemplo, a ideia que eu vejo em muitos setores da esquerda, que ficam aí criticando o Bolsonaro, tudo bem, tem que criticar mesmo, mas dá a impressão de que é um problema assim de disputar uma opinião pública, essa ideia ela não tem base na realidade. Né? Primeiro porque a gente vê que a opinião pública democrática em vários países está sendo gradativamente conquistada pela extrema-direita. E segundo, porque ela tende a se dividir entre a política da extrema-direita e uma política socialista, não uma política democrática. Então, quer dizer, diante do fato de que a extrema-direita tende a se organizar para suprimir pela força as organizações populares têm que se organizar para impedir que isso aconteça. Na verdade, tem que se organizar para esmagar as organizações de extrema-direita. Aí alguém poderia dizer o seguinte, né, mas não é um exagero? Onde é que estão essas organizações de extrema-direita no Brasil, por exemplo? Primeiro que elas estão aí, já promoveram vários atentados contra várias pessoas, né? E segundo que elas, numa sociedade capitalista qualquer, desde que apareceu o fascismo mussolinista, essas milícias estão organizadas dentro da própria sociedade. Né? Os latifundiários têm milícias organizadas. Eles não põem uniforme e tudo, porque eles não sentem necessidade de se expor assim de uma maneira tão clara. Mas todo mundo que conhece a luta social que se trava no campo, sabe que todos os latifundiários têm um verdadeiro exército. Tanto que depois que o Bolsonaro começou a crescer e ganhou as eleições, com a fraude, os assassinatos no campo cresceram exponencialmente. Depois você tem a polícia. Né? O grande celeiro aí de militantes fascistas são as forças de repressão. Os policiais e as forças armadas são submetidos, primeiro já a posição deles na sociedade é uma posição de repressão e tudo mais, a serviço da burguesia. E segundo, eles são submetidos sistematicamente a uma política de extrema-direita. A polícia nunca vai ser democrática em país nenhum do mundo, é um mito isso. Tem gente que fala, né? Vamos ter uma política democrática. A mais democrática das polícias está infestada por um número muito grande, dominada por elementos de extrema-direita. E nas Forças Armadas profissionais, que são, na verdade, são Forças Armadas mercenárias, acontece a mesma coisa. Então, quer dizer, é um problema sério em qualquer momento. Em qualquer momento. E sem falar que toda empresa tem grupo de segurança, que há várias empresas de segurança privadas. Tudo isso daí é uma milícia fascista em estado latente, dentro de qualquer sociedade, desde que o fascismo existe. Basta que você tenha aí alguém
que pode ser um verdadeiro idiota, como nós estamos vendo no Brasil hoje, né? Que seja capaz de aparecer como líder dessa gente, e você começa a agrupar o pessoal. Se a burguesia achar que não é o momento, como parece ser o caso nesse momento no Brasil, mas isso é um problema conjuntural e um problema puramente político, eles vão controlar os cachorros loucos. Se eles acharem que tem que soltar, que tem que largar a coleira, eles vão largar a coleira e o pessoal vai se agrupar e vai ser financiado e tudo mais, como aconteceu em todas as situações. Né? Se eles acharem que as Forças Armadas têm condições de fazer isso daí, vão fazer através das Forças Armadas, 1964, onde também não faltavam grupos paramilitares. É importante saber isso daí. Nem no Brasil, nem no Chile, nem na Argentina faltaram grupos paramilitares, apesar de que as Forças Armadas, altamente doutrinadas e tal, né, atuavam numa repressão como se fosse uma milícia fascista. Então, se o movimento popular, né, se o movimento operário não se organiza para enfrentar essa situação, vai ser engolido por ela com relativa facilidade. E nós estamos numa situação perigosa no Brasil, porque no Brasil nós temos aí, na presidência da República, uma pessoa que é um propagandista sistemático do fascismo e faz isso a partir da presidência da República. Enquanto a esquerda brinca de parlamentarismo, de Estado de Direito e tal, o pessoal vai avançando. Né? E vai avançando cada vez mais. Eles não vão fazer tudo em 24 horas, mas eles vão testar a resistência popular e eles vão avançar. E isso daí é chato de falar, mas vamos ser bem claros, é um caminho meio sem volta. Como acontece na Itália. A extrema-direita, até agora, tem altos e baixos, mas o fato é que, de um ponto de vista geral, no cômputo geral, a extrema-direita está cada vez mais forte na Europa. Né? Veja-se o caso italiano, que é o caso. A Itália, não por acaso, é um país importante, altamente industrializado e tudo, com bancos poderosos e tudo mais, mas com uma crise econômica espantosa. Né? Então, diante da crise econômica, os partidos ditos democráticos, eles simplesmente foram quase que praticamente varridos do cenário político. Né? A extrema-direita teve 35% dos votos. Lembrar também que na Itália está cheio de outros grupos de extrema-direita que são milícias violentas, que matam gente na rua, que atacam os imigrantes, que queimam a casa da população e tal. Bom, acho que eu vou ficar por aqui, a gente dá Foi até longe demais, a gente vê outras questões nas perguntas. Rui, qual que é a diferença de uma ditadura para uma ditadura fascista? Então, como eu falei aqui, nos tempos, depois que o fascismo surgiu na maioria dos países, nós não temos nem noção mais do que é uma ditadura qualquer. Por exemplo, o Brasil é uma ditadura, não é um regime democrático. Ele tem uma aparência aí semidemocrática, né? Hoje em dia, nem uma aparência democrática ele tem. Mas o pessoal acha normal, porque está acostumado já a viver sob um regime que é bastante repressivo. Então, ninguém estranha. O fascismo já é uma ditadura mais escancarada, onde é necessário suprimir o elemento fundamental da luta de classes, que é a organização dos trabalhadores, né? Que a ditadura normal não faz. O governo do Salvini não ataca o direito dos trabalhadores, né? A extrema-direita europeia não é contra os direitos dos trabalhadores, não entrega as riquezas dos próprios países. Ou seja, eles são nacionalistas, do nosso não. Essa é uma diferença importante. Mas aí é que está, né? O fascismo, nos países onde a classe trabalhadora tem uma organização muito grande, ele nunca enfrentou a classe trabalhadora em bloco.
Ele sempre enfrentou o problema com muita demagogia e aos poucos, né? Mesmo Hitler. Não é que o Hitler chegou ao governo e de um dia para o outro ele suprimiu tudo. Não. Eles fizeram um intenso trabalho, eles foram suprimindo as direções operárias, cooptaram uma parte dessas direções, depois eles começaram a fazer um trabalho de recrutamento no meio da classe operária, reprimiam violentamente aqui, faziam algumas pequenas concessões ali para atrair os operários, fundavam sindicatos fascistas, que na verdade era apenas um meio de controle dos trabalhadores, mas que parecia que era o mesmo sindicato que existia antes para a grande massa, né? Logicamente que o elemento politizado não vai ser absorvido dessa maneira. Então o Salvini, nesse sentido, ele não é diferente da extrema esquerda, da extrema direita em geral. Até porque eles estão numa política de conquistar, né, a influência sobre amplas massas. Isso não pode ser feito com um programa do tipo do Paulo Guedes, né, onde você passa o cortador de grama em cima da população. É muito impopular, né? Pelo contrário, a extrema-direita europeia ela explora a devastação neoliberal. Em grande medida também porque eles não têm um compromisso direto com o governo, né? Na Itália, o Salvini nem é primeiro-ministro ainda, né? Ele atribui aí as mazelas, ele tem os bodes expiatórios dele, né? Por exemplo, ele tá fazendo campanha agora contra alguma regulamentação da União Europeia que não permite aumentar a dívida e tal, então ele fala, eu gostaria de fazer aqui um programa tal, mas a União Europeia não permite, então ele tem essa margem de manobra e tudo mais. Mas se a classe operária se levantar e tudo, eles vão ter que reprimir a classe operária, né? Esse daí é um problema que é difícil na compreensão do fascismo. Você vê que os chamados liberais, né, neoliberais, que tem uma ideologia meio esquisita, né? Eles falam assim, o fascismo é de esquerda, né? O fascismo, para eles o fascismo é de esquerda porque o fascismo levava em consideração a existência da classe operária, coisa que um neoliberal, normalmente é um banqueiro, né? Um neoliberal de verdade é um banqueiro. O neoliberal, por exemplo, da USP é uma espécie de caricatura de neoliberal, né? É um neoliberal sem dinheiro. O banqueiro não quer saber. Os banqueiros quase destruíram a Grécia. Isso aí leva a um ódio total contra o capitalismo. Então, um partido de extrema-direita, ele tem que fazer demagogias, digamos assim, meio socialista para poder avançar, para construir uma base, né? O problema é que, no final das contas, esses setores que são direitistas, repressivos, autoritários, eles primeiro vão se juntar com a direita e, em segundo lugar, eles rapidamente são corrompidos pelos grandes capitalistas. O Hitler, no Ministério da Economia, colocou um famoso economista neoliberal, que era um homem de confiança dos banqueiros, né? Depois de ter falado contra os bancos durante, sei lá, de 1920 até 33, durante 13 anos ele falou contra os bancos. Subiu ao governo, botou um banqueiro no Ministério da Economia. Mais ou menos funciona assim o fascismo, por isso que ele também engana, né? Então, eu diria que o Bolsonaro, nesse sentido, é meio extravagante. Porém, a gente tem que considerar, desculpa que eu estou me estendendo, mas eu acho que é um problema importante. A gente tem que considerar o seguinte, o fascismo dos países desenvolvidos não é igual ao fascismo dos países atrasados. O fascismo dos países desenvolvidos é um produto da burguesia imperialista daquele país desenvolvido. Ele começa na classe média, em setores mais baixos da burguesia e acaba dominado pelo grande capital, pelos banqueiros. O fascismo, num país como o Brasil, ele tende a ser controlado pelo capital estrangeiro. Por exemplo, os integralistas brasileiros, eles eram todos financiados por grandes empresas internacionais no Brasil. Então, isso daí é uma peculiaridade. Mas, no frigir dos ovos,
não vai ser muito diferente. Também a ditadura militar era uma obra do capital estrangeiro, né? Quer dizer, é uma agência do capital, mas do capital mais forte que tem, que é o capital estrangeiro. Só, desculpa. Oi. Então, quando você diz que o fascismo, então, acabou de falar, então tem essa força na classe média. A classe burguesa vai, financia essa classe média para vir atacar a gente. No dia 26 de maio agora, o fascista Bolsonaro, como presidente, chama essa classe média para sair na rua. Então, essa classe média, nós podemos colocar aqui policiais, guarda. Essa classe média que a gente sabe, né, que tem medo de perder suas conquistas aí, né? Sonha em ser rico. Então, quer dizer, eles são em menor número do que a massa popular, ou seja, a massa dos operários. Eles têm, assim, como se diz assim, ele tem um meio de atacar, pedir para atacar essa massa do nada, assim, por exemplo, ele pediu dia 26, ou convocar assim, ó, vamos atacar de vez, porque eu queria saber, assim, o Bolsonaro, ele sabe, ele foi treinado para ser fascista, falaram para ele assim, ó, a classe dominante falou, você vai ser o fascista, está aqui um curso para você atacar essa massa, para a gente defender o nosso capitalismo. Não, alguns esclarecimentos aí. A base social de todos os partidos burgueses é a classe média. Nenhum partido pode ser um grande partido eleitoral só com a burguesia, porque a burguesia é muito pequenininha dentro do país. Né? Você tem que ter uma base social mais ampla, que é a classe média. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, bom, aí qual é a diferença entre o fascismo e a burguesia tradicional? É que o fascismo ele radicaliza uns setores mais perturbados da classe média. Quando eu falo perturbado, já me criticaram, porque eu falei que os fascistas são todos uns malucos. Mas isso daí não é uma definição minha. Fui eu que inventei. Tudo bem que eu acho que a maioria aqui concordaria que eles são os malucos. Mas não é uma definição nossa, isso é uma definição antiga. Né? Por exemplo, Trotsky fala sistematicamente da classe média enlouquecida, da classe média que entrou em desespero por causa do grande capital. Nós não estamos vendo um fenômeno novo. A sociedade entra em crise e a classe média perde as estribeiras mesmo. Se vê ameaçado de todos os lados, né? Aparece tudo quanto é coisa, etc. e tal. Por isso que a base do Bolsonaro é essa classe média enlouquecida. É uma classe média enlouquecida mesmo. Né? Enlouquecida pela crise capitalista. Eles querem, como você falou, eles querem ficar ricos, e aí eles olham, é só problema, né? Você imagina, o cidadão que não é tão dominado pela ideologia democrática, imperialista, como é que ele vê as coisas? Você é de classe média, você compra um carro, você vai pagar o IPVA, quase você tem que pagar um outro carro. Você recebe multa todo dia, você nem sabe por que você foi multado. Você espirrar dentro do carro, parece alguém te multa. É uma loucura total. O cidadão é submetido a uma situação de pobreza em torno dele, enquanto ele tem um pouquinho de dinheiro, e aí tem a criminalidade, tudo que é aumentada pela imprensa. Então o cidadão fica super assustado. Fica louco, assim. A pessoa vai entrando nesse negócio, vai ficando louco. Você vê que a ação do Bolsonaro responde muito a essa classe média, né? Tá o maior debate na imprensa que o Bolsonaro declarou que a cadeirinha não tem que ser obrigatória a cadeirinha de bebê, e que, dependendo dele, para perder a carteira, precisava ter 60 pontos de multa. Ele não está falando isso daí porque ele é um cara estranho. Ele está falando isso daí porque as pessoas que orientam ele politicamente falaram para ele falar. Você imagina quanta gente está atordoada com o negócio da multa? Na esquerda, e no setor mais democrático, existe um sentimento assim meio ético, religioso, que o cara aceita isso aí em nome do bem, quando na verdade é uma maldade que estão fazendo contra a população. Hoje mesmo estava tendo uma discussão sobre isso. Aí uma pessoa falou assim, não, o negócio da cadeirinha é importante mesmo para salvar vidas, tudo bem, mas não é por isso que o cara obriga você a ter a cadeirinha. Lá ele liga para o seu filho, ele quer multar você, ele quer dificultar a sua vida. Ele quer te vender uma cadeirinha, ele quer te multar e ganhar dinheiro e tal. E o setor que não é tão ético assim, né?
Não, tudo pelo bem das pessoas, esse setor olha e fala assim, estão me esmagando, e ele fica muito louco. E aí, uma parte desse setor muito louco vai para a extrema-direita. E o Bolsonaro, ele explora isso daí sistematicamente. E os outros fazem o jogo dele. Não, a cadeirinha é importante, mas não é isso que está em questão. O que está em questão é a indústria da multa. Ninguém pode ser a favor da indústria da multa. Isso aí não é para o bem. Isso daí é uma forma de taxação ilegal e criminosa que foi estabelecida em nome do bem. E vocês podem ver que a burguesia internacional tem muitas campanhas do bem, né? Tem a campanha de vamos salvar o planeta. Nossa Senhora! Tem a campanha do vamos desarmar e vamos buscar a paz. Enquanto que a polícia brasileira, é uma discussão até idiota, que a polícia brasileira mata gente assim de maneira industrial. Então primeiro tinha que desarmar a polícia, né? Primeiro a ser desarmado seria a polícia. Então todos esses debates do bem, eles encobrem as maldades sofisticadas, espertas, que a burguesia faz. O Bolsonaro faz campanha contra isso, mostrando para o pessoal que eles estão sendo vítima de alguma coisa, que o pessoal já está enlouquecido com tudo isso. E a esquerda parlamentar, normalmente, como sempre aconteceu, apoia esses grandes ideais abstratos, né? O bem, a paz, a proteção das criancinhas, não pode fumar porque faz mal para a saúde, né? E não sei o quê. Quando você vê, está proibido de fazer quase tudo pelo bem. Mas acontece que a pessoa não aguenta, pô. É uma sociedade altamente repressiva. E o Bolsonaro, ele explora isso aí, mobilizando o ódio, né? A perturbação emocional de determinados setores da classe média. Aí, quanto à pergunta de que se ele vai mandar o pessoal bater no pessoal, ele faz propaganda disso todo dia. O fascismo, uma das técnicas políticas dele, que não é peculiar do fascismo. O fascismo simplesmente radicaliza essas técnicas, é escolher uns inimigos e apontar como bode expiatório das coisas. A burguesia, em geral, faz isso daí. Né? Por exemplo, a campanha em favor da Previdência. Não é para o bem também? Vamos pensar um minutinho. O que eles falam, cinicamente? Acabar com os privilégios. Então, como da Previdência tem um cara lá que é privilegiado, sei lá quem que é, não é o general Mourão, não é? Esse aí não é privilegiado. Privilegiado é algum pobre coitado do serviço público. Então, nós precisamos acabar com esse privilegiado. Como acabar com o privilegiado? Vamos acabar com a aposentadoria de todo mundo? Assim ninguém mais é privilegiado. É de um cinismo, né? Chega uma hora que a população vai se levantar contra isso. Mas, enquanto isso, a extrema-direita vai mobilizando a classe média, né? Levando essas crises para um bode expiatório. Qual é o bode expiatório? A esquerda, o gay, a mulher que quer ter igualdade com os homens, todas as coisas, né? O professor liberal que ensina coisas sinistras e monstruosas para o aluno na escola, os pacifistas que não querem a pena de morte, não querem... Os amigos da bandidagem, que querem proteger a bandidagem do homem de bem. Então, a criação do bode expiatório do Bolsonaro é uma radicalização do que já é a política da burguesia em geral. Ele é só mais radical. Perdão. Pensando na resistência, no combate ao fascismo, tem aqui 3 perguntas. Como se deu a resistência ao combate? Essa fusão dos estudantes, dos intelectuais, dos setores da cultura, dos movimentos. Na Itália, no Brasil, como você vê formas de combate hoje? Bom, na Itália, a Itália é uma experiência muito importante. Quem tem muito interesse no assunto, porque nem todo mundo vai ler extensivamente, eu acho que a Itália é importante para entender bem como é que o negócio nasceu. O Mussolini é o criador da coisa, né? Ele era até certo ponto, que eu não gosto de elogiar nenhuma dessas figuras, um político com uma certa habilidade, né? Então, por isso ele construiu esse negócio.
Na Itália, o Partido Socialista inicialmente optou pela resistência pacífica e chamou o pessoal abertamente a não resistir. Inclusive, esse deputado Matteotti, que depois foi assassinado, em 1922, por aí, ele, quando os fascistas começam a atacar a classe operária industrial, ele fala o seguinte: é preciso ter a coragem de ser covarde e não enfrentar os fascistas. Para evitar mortes, para não aumentar os conflitos, essa coisa toda. Depois os alemães vão falar isso também, tá? Não deu certo. Não deu, inclusive ele foi assassinado a pauladas, né? Pauladas e apunhaladas. Aí o que acontece? Depois de muitos acontecimentos desastrosos, a classe operária, um setor um setor mais proletarizado de um fenômeno que na Itália era muito importante, muita gente nunca ouviu falar, que era o seguinte: dentro das Forças Armadas Italianas, na Primeira Guerra Mundial, né, com todo aquele fervor patriótico e tal, eles criaram corpos especiais que eram chamados arditi. Arditi seria, assim, uma pessoa muito corajosa. Então, os arditi, eles pegavam essas missões mais cabeludas, tipo de corpos especiais. Eles botavam uma armadura de ferro, iam nas linhas inimigas, jogavam bomba, e eles ficaram famosos como heróis nacionais. Uma parte dos ardites se juntou à extrema-direita depois da guerra, os oficiais e tal. E uma outra parte dos ardites, vendo o que estava acontecendo, criou uma milícia, que eles chamaram de Arditi del Popolo, que era uma milícia operária, onde eles chamaram os operários para se defender. E ganharam várias batalhas dos fascistas. Eles começaram, inclusive, a ameaçar o predomínio que os fascistas tinham na Itália na luta contra a classe operária, porque eles enfrentavam os fascistas armados. Eles começaram também a fazer a mesma coisa que os fascistas, promoviam desfiles armados. Eles eram muito mais mal armados que os fascistas, né? Muita gente fala hoje, se libera as armas, só a burguesia vai comprar. Isso é sempre. Na questão do armamento, a burguesia sempre vai estar mais bem armada do que o povo. Finalmente, é a sociedade de classes. No socialismo, o povo estará armado, a burguesia não. Eles eram mais mal armados, mas eles tinham muito mais disposição de luta. E em algumas cidades, os fascistas não conseguiram entrar. Porque os fascistas iam tomando conta das cidades, uma por uma. Então, por exemplo, alguns dias antes do Mussolini tomar o poder, o comando fascista decidiu tomar a cidade de Parma. Essa cidade do parmesão, do queijo parmesão. Aí, os arditi del popolo se organizaram para resistir e não permitiram que os fascistas entrassem. Né? Foi uma saga. Os fascistas foram dirigidos pelos principais comandantes das milícias fascistas e tal, e não conseguiram entrar na cidade. Os bairros operários permaneceram intocados e tal. Depois, logicamente, se estabeleceu a ditadura, a situação vai mudando, eles vão tomar a cidade. Mas eles mostraram o caminho. Mas o Partido Socialista e o Partido Comunista também nunca apoiaram essa iniciativa, que era a maneira concreta, real, criada espontaneamente, de baixo para cima, para enfrentar a violência fascista. E artistas intelectuais? Eles eram antifascistas, né? Mas aí a pessoa precisa ter uma direção política, e o Partido Socialista era muito capitulador, era um partido puramente parlamentar, não queria enfrentar mesmo, né? Inclusive o Matteotti, por que ele é assassinado? Porque em 1926, quando Mussolini já estava 2 anos no poder, são realizadas eleições. Eleições que o Partido Fascista ganha pela primeira vez. Porque o primeiro governo Mussolini é um governo de coalizão, né? Mussolini era primeiro-ministro, mas era um governo de acordo com os principais partidos burgueses. Em 26 eles montam aí um sistema eleitoral que não dava para ninguém ganhar. E além de montar um sistema eleitoral que não dava para ninguém ganhar, eles fraudam as eleições em todos os lugares. E esse Matteotti, aparentemente, era uma pessoa muito convencida de que a democracia parlamentar era a coisa mais importante do mundo, começa uma campanha dura de denúncias. E essa campanha começa a desestabilizar o regime. Então, quer dizer, a crença dele na democracia parlamentar
que cumpriu nesse momento um papel positivo, mas no passado permitiu que os fascistas ganhassem a batalha quase sem luta, abre uma crise enorme, porque um grupo fascista sequestra ele, né? Começam a espancar ele dentro de um carro, ele resiste, e aí um cara, no desespero lá, enfia um punhal no coração dele, e alguns dias depois ele... Alguns dias depois não. Primeiro começa um clamor, cadê o deputado? Né? Aí 1 mês, 2 meses depois aparece o corpo do deputado. E começa a aparecer que o Mussolini estava envolvido no assassinato da pessoa. Já tinha matado um monte de gente. São essas coisas estranhas da política, né? Como as pessoas percebem os acontecimentos. Eles tinham matado gente a rodo, né? Aí mataram o deputado, o país quase veio abaixo. Então, quer dizer, você vê a contradição da esquerda italiana nesses episódios, né? Também não souberam aproveitar a crise. Eles ficaram lá fazendo discurso, né? O Partido Comunista era muito pequeno, também não tinha uma orientação muito clara. E a oportunidade passou, por isso que é uma coisa importante. Alguém já disse aí que a oportunidade é uma mulher careca que só tem cabelo na testa. Então, quando ela está passando, você tem que agarrar ela pelo cabelo que está na testa. Ela passou, depois você só vai pegar a careca dela, não consegue mais aproveitar a oportunidade. Eu acho que a esquerda brasileira tem que pensar muito nisso daí, porque o governo Bolsonaro está numa situação muito difícil. E a esquerda não quer levantar a palavra de ordem de fora Bolsonaro, derrubar o homem enquanto ele está balançando lá em cima, né? Aí a mulher careca vai passar, daí não adianta mais se arrepender e tentar pegar a mulher depois que ela passou. Então, nessa semana, o Lula deu uma entrevista e ele falou que se levantar o fora Bolsonaro vai ser como ser que nem o Aécio Neves. É uma coisa que o Boulos e o Haddad já falaram. E aí, bom, estava pensando sobre isso, se isso não é um indício de que a esquerda, de que várias direções da esquerda consideram que o golpe de 2016 foi só parlamentar, e não um golpe de classe. Porque essa ficha não caiu para os setores. E aí eu queria te perguntar, por que a esquerda tem essa relação mórbida com a direita e com o regime político burguês? E como constranger de alguma forma as direções da esquerda para lutar contra o fascismo de fato? Deixa eu te perguntar uma coisa, não é uma provocação, é uma dúvida que eu tenho mesmo. Já me falaram isso hoje de manhã, né? Que o Lula falou. Você viu a entrevista? Não vi. Bom, então, se você não viu, então eu vou falar a mesma coisa que eu falei de manhã. Precisa ver a entrevista, mas ele falou. Alguém viu ele mesmo falar na entrevista? A declaração dele positiva? Não, a declaração de que o fora Bolsonaro é ser igual a Aécio Neves. Porque isso aí saiu no jornal. Eu vi isso aí. Saiu na mídia de esquerda isso aí. Então, mas... Então, vamos supor... Então, vamos dizer assim, ó. Vamos supor que ele tenha dito. Né? Vamos supor. Porque eu não vi a entrevista, aparentemente aqui ninguém viu também, né? Eu acho meio arriscado usar a notícia de segunda mão desse jeito. Eu acho que é um erro do Lula, principalmente na situação em que ele está, né? E o que leva uma parte importante do PT a falar isso daí é uma espécie de acordo que eles têm com a burguesia. Eles acreditam que a burguesia vai dar sustentação a um regime democrático, né? No caso do Brasil, pseudo-democrático, com alguns mecanismos democráticos, quando esse regime visivelmente está se extinguindo, né? Por exemplo, eu vi uma declaração do Haddad que é muito marcante sobre esse problema. Ele fala assim, o que me preocupa é a falta de compromisso da imprensa com a democracia. Ele está falando da Globo, do Estado de São Paulo, da Folha. Quando o pessoal estava lá com os atos do Bolsonaro e tudo mais. Bom, eu não sei. É uma maneira estranha de ver as coisas, na minha opinião, muito desfigurada. Essa imprensa é totalmente golpista. Totalmente antidemocrática.
né? Alimentar a ilusão de que essas pessoas vão defender os nossos direitos contra a extrema-direita é alimentar uma ilusão meio suicida, inclusive. Algumas pessoas do PT, o Haddad, inclusive, foram assinar manifesto conjunto com o PSDB. O PSDB foi o principal eleitor do Bolsonaro. O PSDB organizou o golpe e depois entregou o governo na mão do Bolsonaro. O Dória todo. Então agora eles estão inventando um setor democrático da burguesia, que ninguém vê. Não sei se aqui alguém está vendo isso daí, mas para mim é totalmente imaginário isso daí. Do que vem essa política? Toda a crença, em geral, está relacionada com algum interesse. A pessoa tem a necessidade de acreditar em determinadas coisas. A crença bate com algum interesse. Tem muita gente que, vendo que aquela crença é falsa, mesmo que basta com o interesse dela, ele aceita que é falso. Outros não conseguem desvincular as duas coisas nunca. É do interesse dos políticos parlamentares, que são candidatos, etc. e tal, que o Bolsonaro seja apenas uma miragem, um sonho ruim, né? Assim, não sei, daqui a pouco a burguesia, o PSDB, o DEM, todo mundo vai acordar, vai ver que o Bolsonaro é ruim, vão se livrar do Bolsonaro e tudo volta ao normal. É como se a classe dominante brasileira estivesse tendo um pesadelo e todo mundo vai acordar e vai ficar tudo bem, né? Não, isso aí é totalmente... corresponde ao interesse de determinadas pessoas, mas é imaginário. Quem elegeu o Bolsonaro foi a burguesia. Qual candidato da burguesia que teve uma votação grande? Fora o Ciro Gomes. Nenhum. Quer dizer que a burguesia brasileira, de repente, não tem a capacidade de botar aí, sei lá, 10, 12% dos votos em cima de nenhum candidato? Não é possível. Não é? É evidente, a burguesia votou no Bolsonaro, chamou a votar no Bolsonaro, porque também, se não fosse a burguesia de conjunto chamar a votar no Bolsonaro, não teria tido a votação que teve, que foi pequena, mas muito maior do que aquilo que o Bolsonaro tem, como ficou comprovado no dia 26. Né? Então, eu acho que o pessoal está... Eles estão baseando toda uma política numa miragem. A ideia de que a burguesia vai defender a democracia. E por que eles acham isso? Porque eles se sentem impotentes. Completamente. Isso por um lado. Por outro lado, eles têm um pouco também de receio do que pode acontecer com uma mobilização de massas que derrube de fato o governo. Porque isso daí não tem nada a ver com o Aécio Neves. O Aécio Neves é um vigarista barato, inclusive, um politiqueiro safado da burguesia, e o que nós temos aqui contra o Bolsonaro é um amplo movimento popular de oposição. Uma boa parte do qual quer ver o Bolsonaro fora do governo o mais rápido possível. Então não tem nada a ver. Falar que o povo na rua pedindo para o Bolsonaro sair um golpe é absurdo. Pode dar até lugar ao golpe. A burguesia no desespero tira o Bolsonaro para evitar, que é o que mais normal que aconteça, né? A hora que a pressão cresce demais, eles vão lá e tiram o Bolsonaro, porque senão o país explode. Como aconteceu com o Collor. Eles tiraram o Collor antes que a situação piorasse demais. Mas o movimento Fora Collor não era antidemocrático. Era um movimento democrático. Né? Aqui tem um problema que eu acho que é o seguinte, também, do ponto de vista, a coisa do ponto de vista ideológico. A esquerda parlamentar brasileira, ela não é democrática, no sentido tradicional da palavra. Ela é politicamente liberal, que nem o Partido Democrata norte-americano. O que é um partido liberal? O que é uma ideologia liberal nesse sentido, que não confundir com o liberalismo econômico? É aquele cidadão que acha que a democracia é um regime político onde tudo esteja sob controle, inclusive a fúria popular. Então você controla a classe dominante para não ser muito predadora, que nunca acontece, e controla o povo para não ir lá e cortar o pescoço da classe dominante super predadora de sempre.
Então, eles são liberais nesse sentido. Tem uma lei, eles querem que a lei seja cumprida, e em várias coisas são democráticos. A democracia é um outro conceito, né? Antigamente, isso na época de Marx, por exemplo, se vocês leem os escritos do Marx, eles nunca confundem o liberalismo político com a democracia. Democracia era sinônimo do povo. Inclusive é usado, né, no século XIX como sinônimo. A democracia, quer dizer, o povo. E o que era a democracia? A soberania popular. Porque é lógico, você aprova uma lei, né, vamos supor, Bolsonaro aprovou a lei agora de que os drogados podem ser internados compulsoriamente. Se você é um liberal, você diria, nós temos que acatar essa lei e ficar lá insistindo com aqueles deputados super honestos e bondosos do Congresso Nacional para eles mudarem a lei. Enquanto isso, vamos prendendo os craqueiros, todos os coitados aí, submetendo eles a cárcere privado, sem julgamento, sem recurso, sem nada. Tá certo? Esse é o liberalismo. A democracia é o cara invadir um negócio desse aí e soltar todos os coitados que estão presos lá. Essa é a democracia. Quando os trabalhadores fazem greve e arrebentam o portão da fábrica, não sei o quê, isso é democrático. Democrático é o povo. É a vontade popular, a soberania popular. O povo manda. Não a lei. Porque lei, você tem um congresso reacionário aí, aprova um monte de coisa ultra-reacionária, é lei. Aí a posição do liberal é ir lá, você vai lá no tribunal, pega um juiz bondoso, que nem o Sérgio Moro, o Bretas, né? Fica pedindo para o Lula sair da cadeia porque não provaram nada contra ele, de acordo com a Constituição. Isso é uma baboseira total. Né? Se a gente for acreditar nessas coisas aí, nós vamos pagar um preço altíssimo. Então, eu acho que nós temos o problema de classe, né? O pessoal não quer se desligar da burguesia, temos a ilusão política e temos a posição ideológica, que é uma posição muito deficiente. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu vi você falando da... Bom, assim, né? O PSL está lá no site deles, lá, como você falou, só que os latifundiários, eles não precisam ter a necessidade de se uniformizar, né, nem fazer saudação, nem nada, aquela coisa do teatro do fascismo, né? Mas o PSL, só pelo que eles apresentam ali no site deles, já é o suficiente, né? Porque até você comentou que o fascismo, em cada país, ele tem as suas características, né? Tem a sua característica, claro, sempre visando suprimir o movimento trabalhista, né? E aí, então, assim, por aí a gente já pode, você também comentando que o Bolsonaro é um fascista, né? Concordo bastante com isso que você falou. E aí, então, a gente já pode ver, né, com o que o Nicolas Polanski falou no livro dele, o pessoal falando para ser ditadura, um ótimo livro para se ler, quando ele fala dos estágios, né, que é o ponto de reversibilidade, chegada do poder, então é como se a gente estivesse nos estágios do Nicolas Polanski para ver essa coisa do fascismo. Claro, né, agora com a questão das manifestações, né, da educação, dia 26 foi um fiasco deles lá, eles não reuniram massa nenhuma. Então, é como se, de repente, a gente estivesse no primeiro estágio lá do Nicolas Polanski, do ponto de reversibilidade, né? O fascista está no poder lá, agora, né, vamos ver o que ele consegue fazer com isso, né, aquela coisa. Mas aí eu vejo muito, e aí a coisa de combater, né, dividir um pouco com você essa palavra, do questão do que um cara, um autor aí, talvez você conheça, americano, ele falando do Shane Burley. Ele comenta de como as pessoas elas vão identificar, dividir umas com as outras, daí, então, a importância das manifestações, que elas sempre dão uma resposta rápida a cada movimento antidemocrático do Bolsonaro, né? Então, quando o Shane Burley ele fala isso, as pessoas identificaram umas com as outras essa questão de combater o fascismo, né? E aí eu acho que concordo plenamente com tudo que você está falando, mas eu entendo isso desse autor Shane Burley, e ele fala dessa coisa de que para se combater o fascismo, então a gente tem que vir aqui, sentar aqui numa sala, o pessoal está discutindo, mais outra discussão aqui, outra ali, de como está identificando que o regime, o que nós estamos vivendo é um regime de fascismo, né? É um fascista no poder, com as suas variantes, tudo, e chegar e falar, não, é bem isso aí mesmo, do que às vezes ficar fazendo muitas vezes um jogo, de que aconteceu um jogo de política partidária,
porque tira esse cara, ela não venceu corrupção, ou a retórica aquela, ou até uma certa crise institucional que nós estamos vivendo, de estar prendendo Lula, uma coisa que, a princípio, ele não deveria estar lá preso, porque devido ao caráter do nível de corrupção que a política brasileira enfrenta, né? Até mesmo o filho do Bolsonaro, o Flávio, lá já circulando informações de que ele está lavando dinheiro com imóveis, né? Estranho, né? Porque pegaram o Lula por imóvel e o filho do Bolsonaro está mexendo com imóvel. Né? Muitos pesos diferentes, né? Acho que eu vejo isso, aquela questão de combater o fascismo, de realmente chegar e falar, não, é fascismo isso, é um fascista e vamos combater. Você é contra? Ou porque assim, acho que até onde se entende fascista ou seguidor de fascista, são pessoas que parece que elas são emocionalmente infantis, entendeu? É uma pessoa que não consegue lidar com as emoções, não consegue buscar uma intelectualização, de se educar, de perceber que existe coisas, mesmo que seja autodidata, de se educar, e fica aquela coisa, aquela pessoa, o matuto, né? Aquela pessoa de humor rude, né? Ou achar que tudo se resolve nos extremismos, aceitar discurso de ódio, né? Então, acho que como é que fala? E às vezes eu vejo muito aqui na sociedade brasileira, às vezes eu vejo isso. Parece que não quer, de repente fala, Dilma, dilmismo, Temer, temerismo, né? Bolsonaro, bolsonarismo. E ao invés de chegar e falar, não, isso é fascismo. Então, né, ou você quer combater, ou simplesmente você está seguindo, você está nadando conforme a corrente está te empurrando, né? Então, não era uma coisa que eu queria... Não, eu estou de acordo. Eu acho que é muito importante, inclusive, levar em consideração o seguinte: embora a gente possa discutir tudo, e você possa tentar discutir com todas as pessoas, esse pessoal que forma a base política e social do Bolsonaro, nós não vamos vencer eles com base na discussão. Isso aí é uma fantasia. Há partidos de esquerda que estão festejando aí, porque na manifestação não foi a ala, que seria a ala PSDB da manifestação, né? Então eles acham que isso aí é uma grande ruptura. Na verdade, não tem nada a ver. O PSDB é um partido falido. E a base social do PSDB, ela passou em grande parte, vai passar mais gente ainda para o Bolsonaro. Uma parte está passando para a esquerda, porque o centro político no Brasil, ele está se dissolvendo. Né? Você vê a votação do DEM, do PSDB, é uma crise muito grande desses partidos. Então, as pessoas, qual é a origem dessa crise? Que as pessoas que estavam no centro, acreditando que um governo democrático, mais conservador, não sei o quê, não sei que fantasia que eles faziam dos governos PSDB e outros, era a solução. Uma parte começou uma polarização política, né, a partir de